Abram alas para o livro que simplesmente me deu um chacoalhão na alma em 2025. Mas, antes de tudo, oi leitores, eu espero que todas e todos estejam muito bem. E se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, esse é o Resenhando Saberes, um canal que busca democratizar o acesso ao conhecimento a partir das impressões a respeito de livros, ou seja, a respeito de páginas. E, gente, se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveitem esse momento para se inscreverem no canal, porque isso nos ajuda muito, principalmente com o engajamento do canal. Não se esquece, pelo amor de Deus, de ativar o sininho das notificações, porque isso vai fazer com que vocês não percam mais nenhuma atualização do nosso canal, nenhum vídeo que chegar. E aproveitem também e deixem o like no vídeo, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Assim o YouTube, ele vai entender que esse conteúdo, ele é interessante, ele é um conteúdo potente e simplesmente vai fazer com que esse conteúdo ele chegue mais longe. E se você também quiser deixar um comentário, se você deseja dar alguma sugestão a respeito dos vídeos, ou dar até mesmo uma ideia de que tipo de vídeo vocês gostariam de ver no nosso canal, eu vou amar ver os comentários de vocês. E o principal, gente, não deixem de compartilhar o nosso canal com quem você sabe que ama literatura assim como nós, para que o conhecimento ele seja democratizado com mais facilidade, com mais acessibilidade para mais pessoas. Mas simbora falar sobre esse livro que tava assim, gente, eu tava louca para falar com vocês a respeito desse livro, porque esse livro foi para mim, gente, um chacoalhão de fato, sabe? Eu li livros muito bons em 2025, inclusive resenhei um que está ali no meu ranking ali como favoritíssimo desse ano, né? E tem resenha dele aqui no canal. Então, se vocês ainda não leram, aliás, se vocês ainda não assistiram e também não leram o livro que eu favoritei ali, vão lá dar uma olhadinha no canal, porque vocês vão ver e eu tenho certeza que, assim como eu, vocês vão ficar apaixonados. Mas, queridos, vocês também se apaixonarão por esse livro que eu vou falar a respeito dele com vocês agora. Gente, e essa pérola, esse tesouro literário que eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito, se chama Solitária, da autora Eliana Alves Cruz. Meus queridos, que livro! Um livro de tirar o fôlego, um livro que te faz assim arrepiar do início ao fim, um livro que te faz se emocionar, um livro que te faz assim querer gritar, sabe, assim, aquilo que tá entalado assim na sua garganta, sabe, é um livro que simplesmente é muito forte. E por que eu tô falando tudo isso, que eu tô aqui enaltecendo todas as qualidades desse livro e que eu não vou me cansar e que eu não me canso de indicar esse tipo de literatura? É porque, gente, o livro, ele vai contar a história, e uma das coisas que eu acho mais fantásticas nesse livro é a maneira que a autora, ela consegue trazer dentro da escrita as metáforas e ligar essas metáforas com a realidade que a gente vive. Por quê, gente? O livro, ele vai contar a história de duas mulheres, a Eunice e a Mabel. O livro, ele vai estar dividido em 3 partes. A primeira parte, a gente vai ver a história pelo olhar da Mabel, que é a filha. A segunda parte, a gente vai ver pela perspectiva da Eunice, que é a mãe. E a terceira parte, que é uma das coisas mais fantásticas e mais artísticas e fortes, são as metáforas que a gente vai encontrar. E essa terceira parte, ela é vista pela perspectiva dos ambientes pelas quais essas duas mulheres passaram a sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque a Mabel e a Eunice viviam
basicamente enclausuradas dentro de um condomínio de luxo de uma cidade dessas grandes, né, de uma metrópole dessas, dentro do Brasil, né? E essas duas viviam em uma posição de submissão, de subserviência, e é uma das coisas assim que eu acho mais fantásticas e contundentes nesse livro, é que a gente vai vendo, gente, o quanto nós ainda vivemos em uma sociedade que reedita situações de extremo racismo, né? Reedita situações do Brasil colonial nos dias de hoje. E, gente, por quê? A Eunice e a Mabel, como eu falei, elas vivem nesse condomínio de luxo e trabalham em um dos apartamentos dentro desse condomínio. Então, o livro inteiro vai se passar dentro desse condomínio, dentro desses espaços de luxo. E a gente vai vendo a partir daquele olhar que muito se vê, sabe? Aquele olhar que o patrão fala assim, nossa, mas a empregada ela é quase da nossa família. Inclusive a gente tem até um lugar para ela ficar, um quartinho. A gente vai conhecer, gente, o famoso quartinho da empregada, sabe? O lugar minúsculo que a empregada vive e muitas vezes com seus filhos, que era o caso da Mabel. E uma das coisas que mais me chamam a atenção nesse livro é o quanto elas vão contando a história desses lugares, desses ambientes que lhe eram destinadas, né? Era o quartinho da empregada, era o banheirinho da empregada, era o lugarzinho de serviço. Tudo era pequenininho, tudo era no diminutivo quando se tratavam de pessoas para servir dentro desses espaços de luxo, né? E a gente vai vendo a Mabel crescendo nesse ambiente de subserviência, onde a sua mãe estava ali para servir e que era colocada nessa posição de que deveria ser grata pelo que recebia dos patrões, sabe? Das sobras que recebia desses patrões, sabe? Por receber ali moradia, assim, entre muitas aspas, porque a maneira que eles viviam ali, elas viviam dentro daquele lugar, gente, eram condições reeditadas, mas que nada mais passavam do que a senzala da escravidão. Então, existe passagens do livro que a Mabel fala assim, que elas viviam em uma gaiola de ouro, que era esse condomínio, que era esse apartamento da Dona Lúcia, né? Assim como eles chamavam ela, né? E a sua família. E eles viviam nessa gaiola, nessa jaula de ouro, nessa gaiola de ouro, onde elas viviam ali submissa a eles, né? Porque a mãe precisava daquele emprego, e a gente também vai ver a partir da perspectiva da Eunice, que vê esse olhar, ela tem esse olhar diferente do da Mabel. Enquanto a Mabel cresce nesse ambiente, uma perspectiva mais crítica em relação a isso, e tentando sempre incutir ali na mãe, na Eunice, que aquele ambiente que elas viviam era um ambiente tóxico, era um ambiente que mantinha elas duas ali sob controle, né? A Eunice, ela ficava confusa em relação a esses papéis, em relação ao papel que ela tinha ali dentro daquela casa, né? Porque ela cuidava ali da filha dos patrões, uma filha que foi muito desejada pela patroa, né? Pela Dona Lúcia, né? Uma filha que era tratada ali como um bibelô e que, na verdade, era relegada aos cuidados da Eunice. Se não fosse a Eunice para cuidar dessa criança, ninguém cuidava dessa criança, né?
Então, a gente tinha ali uma forma ali de controle que os patrões ali exerciam sob a Eunice e, consequentemente, com relação a Mabel também. E a gente vai ver ali também, gente, o trabalho infantil. Porque o que acontece? A Mabel, quando ela começa ali a ter uma noção maior e a crescer mais, os patrões, eles veem ali na Mabel a oportunidade de pegarem ela também como um bônus, né? A mãe tá ali de serviçal e a filha já é uma ajuda. E ela começa também a trabalhar dentro dessa casa. E uma das coisas que eu acho assim mais fortes no livro é quando a gente vê a Eunice falando, né? Que a serviçal, dentro de um ambiente como esse, ela deve ser silenciosa. E isso se estende também ainda mais para a criança que é filha dessa serviçal. Então, ela tem que ficar ali se esgueirando, falando baixo, não pode brincar, né? Não pode brincar ali como os filhos dos patrões. E era uma coisa que a Mabel sempre se perguntava quando criança, né? Por que ela não podia entrar na piscina como os outros, os filhos ali dos patrões, né? Que tinha ali o sobrinho ali da Dona Lúcia, que aconteceu uma questão, gente. E dentro desse condomínio, a gente vai conhecer outros personagens, assim, que vão dar um rumo, assim, vão ali encorpar o livro e vão trazer, assim, como que eu posso dizer? Uma narrativa ainda muito mais feroz, muito mais potente para o livro. A gente vai conhecer o Jurandir, que é o porteiro ali do condomínio, e que ele acaba ali tecendo ali uma relação amorosa com a Eunice, né? E a gente conhece também os filhos do Jurandir, que é o porteiro, que é o Cacau e o João Pedro, ambos muito diferentes, né? Ambos muito diferentes, assim, em relação ao olhar, né? O João Pedro é um menino muito mais... como que eu posso dizer? Ele é muito mais rebelde, né? E ele é muito mais rebelde com relação às questões dentro do próprio condomínio. Ele questiona muito, né? Por que ele também não pode levar a vida que os colegas que ele conseguiu no condomínio, na verdade, né? Ele tinha ali, ele vivia em farras ali junto com os amigos que ele conseguiu no condomínio, só que ele não conseguia entender o porquê que ele existia essa diferença, muitas vezes esse muro invisível, no sentido de que não era uma barreira física, mas que era uma barreira que claramente estava posta. Enquanto muitas vezes, se ele entrasse em encrenca dentro do condomínio, ele iria ser punido, os amigos com quem ele andava não passariam totalmente despercebidos se fizessem alguma coisa. E essa era a maior preocupação do seu pai. Enquanto o Cacau, ele era um adolescente, ele uma criança e adolescente que já buscava esses momentos de questionamento e de transgressão por outras vias, que foi a educação. E dessa mesma forma, a Mabel, ela também viu na educação uma forma de sair daquela vida de servidão, que sair dessa vida e também tirar a sua mãe dessa vida. E foi a partir desse momento que ela também começou a dar ali uma educação para a mãe. Ela começou a ler livros para a mãe, principalmente ali a literatura de Conceição Evaristo, que foi um dos momentos assim que eu me emocionei e até me emociono falando com vocês. Então vocês podem perceber a minha emoção quando ela fala que... Ai, gente, eu me emociono.
porque ela fala assim, nossa, eu tava aqui chorando enquanto tava colocando a roupa para secar no varal, né, no cordão, e pensando que quem sou eu, sabe? Eu vou ter uma filha médica e eu mal sei ler e mal sei escrever, né? E ela sentindo vergonha por quem ela era, né? E assim, gente, eu me emociono porque essa não é uma realidade distante. Essa não é uma realidade distante. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. A gente tem, assim, hoje, para se entrar em uma universidade pública, apesar de muitas, não só a universidade pública, mas para acessar o ensino superior, apesar de existir hoje muitas formas de ingresso, ainda assim é muito difícil. As vagas, elas são ainda muito ínfimas, sabe? Quando a gente para olhar para as cotas. E ainda assim, existem pessoas que dizem e que apostam ainda na meritocracia e que falam que cotas não deveriam existir, né? Porque a gente tem ali a meritocracia que fala assim, não, porque se você quiser, você consegue. Mas a gente sabe que não é bem assim, porque as condições não são as mesmas, não são as mesmas para todo mundo, né? E assim, gente, como eu estava dizendo, me emociona muito essa parte, porque ela disse que se envergonha dela mesma, no caso é a Eunice, porque ela não é digna do presente que ela tem, que é a sua filha, e que não sabe como, né? E ela se envergonha pelo fato dela mal saber escrever e mal saber ler, né? E tanto a filha, a Mabel, quanto o Cacau começam ali a trazer uma certa trazida, assim, sabe? Uma tomada de consciência pela Eunice através da educação, né? É muito interessante quando a gente vê a Eunice falando sobre o criado mudo, né? Que ela questionou e ela fala que o Cacau pesquisou, né? E falou para ela qual era o verdadeiro sentido do criado mudo, né? O móvel, né? A gente fala do móvel, mas qual é o sentido do criado mudo? Era basicamente um escravo, né? Que ficava ali em posição de servidão, permanecia ali mudo a noite inteira para caso o seu amo, né? A pessoa ali precisasse, né? O seu dono, na verdade, precisasse, o seu senhor, na verdade, precisasse de alguma coisa. E aí dele se não obedecesse. A gente sabe muito bem, né, o que acontece. E eu acho, gente, que esse livro ele precisa ser lido principalmente por pessoas brancas, para que consiga de fato entender a posição, né? A nossa posição e o quanto a gente dispõe de privilégios e o quanto isso não deveria acontecer, né? Então, voltando aqui para o livro, né? A grande questão que a gente tem já desde o início do livro é que, gente, a Eunice, ela foi testemunha de um crime bárbaro dentro desse condomínio e ela ficou ali na berlinda sem saber se testemunharia contra ou a favor dos patrões. E aconteceu uma coisa terrível,
que envolviam, né, a família desses patrões. E aí a gente vê a Mabel, no início do livro, muito brava e muito revoltada, tentando trazer a mãe para a realidade, para que ela, de fato, tomasse consciência e prestasse bem atenção, para que ela soubesse para quem, de fato, ela iria testemunhar ali no tribunal. Então a gente vê ali uma filha tentando puxar a mãe para a realidade na qual elas estavam inseridas, e vê também a mãe que estava ali confusa, porque vivia ali tanto tempo naquele ambiente, né, que estava ali confusa com os papéis que ela exercia ali dentro, né. Então até a Eunice perceber que de fato elas viviam presas, né, nesse ambiente, a gente vai acompanhando essas duas, a gente vai acompanhando também como a Mabel, ela chega à aprovação em medicina, né, como os filhos do Jurandir também chegam ali à ascensão, e também a gente vai ver também o quanto esses patrões, né, e não só a Dona Lúcia e a sua família, gente, mas também as outras pessoas que vivem dentro daquele condomínio, como a síndica, que mantinha uma senhora, né, que na verdade não era nem uma senhora, assim, senhora que eu digo de idade, sabe? Ela tinha ali no máximo 40 anos, mas pelas condições que ela vivia, que no caso era a Dadá, ela vivia ali em condições análogas à escravidão. E assim, ela se descobriu-se, né? Então a polícia também já foi no condomínio para já buscar, né? Investigar e tirar ali essa mulher desse cativeiro. Então, gente, esse condomínio tem muitas coisas assim, muita coisa podre, na verdade. O condomínio ele é cheio de mistérios e de coisas extremamente desiguais, assim, sabe? E a história delas duas me lembra muito a um filme, né? Estrelado pela Regina Casé, que é o filme Que Horas Ela Volta. Então, quando eu li esse livro, eu me lembrei muito desse filme, né? Não sei se vocês lembram, mas assim, quem não assistiu, assista, porque me lembra muito, né? A esse filme, né? E a gente vê as condições que as mulheres, né? E que elas ali, como pessoas que sofrem o racismo, e além de tudo, por serem ali mulheres, né? A Mabel passa ali por uma questão muito delicada na vida dela, que a patroa, ela... gente, eu não vou dizer nem que ela auxiliou a Mabel, tá? Porque tudo aquilo que ela fez foi por questão de interesse. A Mabel, ela correu risco, inclusive, de morte, porque ela fez um procedimento abortivo, né? De maneira caseira, né? E a patroa, ela enfim, deu ali as condições, né? Mas não como uma forma de auxílio, mas sim porque ela entendia que se a Mabel tivesse tido essa criança, adolescente, né? A Mabel tinha 14 anos, ia ser mais um peso para eles terem que sustentar ali dentro daquela casa. E a gente vai vendo ali as diferenças, né? E o quanto isso impactou a vida da Mabel, né? E da Eunice também. Então, gente, a gente vai ali acompanhar essas duas e as outras pessoas, né? O Cacau, né? O João Pedro também. E o quanto a vida dessas pessoas é impactada, né? E eles não... E assim... eles estarem sempre nessa posição de serem controlados e manipulados pelos patrões. E, gente, essa coisa do trabalho infantil é tão forte que a gente também tem um episódio, né, onde a irmã da Dona Lúcia tem ali uma menina de 13 anos como babá do filho. Inclusive, agressões físicas e psicológicas também são coisas que são
trazidas nesse livro, então gatilhos também. Então, gente, é um livro muito forte, mas que eu devorei ele em 24 horas. Um livro que me fazia, assim, me arrepiar em relação a tudo, sabe? Tudo. E, gente, uma das coisas mais fantásticas e artísticas e que eu achei genial nesse livro foi a terceira parte. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque na terceira parte nós vamos ouvir e ler, né, a perspectiva dos ambientes pelos quais a Mabel e a Eunice passou. A gente vai ver o quarto de despejo, que é o quartinho da empregada. A gente vai ver o quanto esse quartinho foi testemunha dos sofrimentos e das humilhações que essas mulheres passaram. A gente vai acompanhar o quartinho ali de serviço, o quartinho do porteiro, que vai também acompanhar o quanto o Jurandir também lutava para dar ali um futuro digno a seus filhos, para manter ali os seus filhos na linha, no sentido para que eles não chamassem a atenção, não fossem punidos dentro daquele ambiente hostil, é essa a palavra, hostil, né? Nós vamos acompanhar o quarto de hospital, ou seja, a UTI, né? Que é onde a Mabel já está ali no processo de residência médica. E a gente vai acompanhar também, gente, uma personagem que teve uma passagem muito forte, mas pouco retratada, que é a Irene, que é a menina de quem eu falei, gente, que foi babá de uma criança, ela aos 13 anos de idade, sendo babá de uma outra criança, uma criança cuidando de outra criança, gente, porque não é outra coisa, eu não sei isso. E essa menina foi esbofeteada por uma das moradoras ali, não, acho que não era moradora do condomínio, mas era a irmã de uma das moradoras, porque simplesmente o menino caiu na piscina e quase se afogou, sendo que ela não tinha culpa disso. Simplesmente a criança, né, caiu na piscina, mas ela levou a culpa recaiu sobre ela, né, uma menina negra, e que a gente vai encontrar com ela também dentro de um hospital, já como enfermeira, né, e a gente vai encontrar ali o quartinho ali, o setor ali de UTI, né, vai testemunhar também a ascensão de Mabel, né? Ali já falando ali dentro ali da pandemia de Covid-19, né? Tratando desse mesmo menino que sofreu, né? Esse afogamento. E aí a gente vai ver a ascensão dessas duas mulheres negras e ainda assim enfrentando muitas questões, preconceitos dentro do hospital, porque em relação a essa moça, a Irene, ela simplesmente sofria muito porque um dos pacientes se recusou a ser atendido por uma enfermeira negra. E isso não é uma realidade, isso não é uma coisa de ficção, isso é uma realidade mais comum do que a gente imagina, né? E a gente vai ver o quarto de descanso, que é quando a gente começa a perceber a realidade se modificando para Mabel e para Eunice e a Eunice entendendo que ela não precisa, né, ser subserviente e que ela precisa pensar mais criticamente em relação a si mesma e com a história de seu povo. Fora a mãe, gente, a avó delas, aliás, a avó da Mabel e mãe da Eunice, que tem assim um papel primordial nesse livro, né? E o livro também vai falar sobre perdas, sobre luto. E, gente, é tanta coisa que eu acho que esse vídeo vai se estender tanto e ainda não vai ser de forma alguma suficiente para eu trazer para vocês o que eu gostaria a respeito desse livro. E só vocês lendo para terem essa sensação indescritível e única que eu tive ao ler esse livro. Um livro que me fez terminar de ler em lágrimas, assim, de alma lavada, mas principalmente que me fez aprender e me faz aprender ainda mais, né, sobre os nossos papéis dentro da sociedade e o quanto a gente ainda precisa mudar, né, principalmente pessoas que são privilegiadas dentro da nossa sociedade, que infelizmente ainda tende a ter aí um olhar
muito racista, a verdade é essa, sabe? E é muito doloroso a gente perceber isso, mas eu acredito muito que é através da educação, da leitura, sabe? Do pensamento crítico que a gente consegue ir de encontro e ir contrária a essas perspectivas doentias dentro da nossa sociedade. E é por isso que eu indico fortemente o livro Solitária, da Eliana Alves Cruz. Gente, façam a leitura o quanto antes desse livro. Eu acho que esse livro deveria ser ainda mais propagado, principalmente dentro das escolas, sabe? Eu tô farta desses livros didáticos tradicionais que a gente tem, sabe? Com uma perspectiva muito endossada, sabe? A respeito do que a gente viveu na nossa história. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, gente. Um beijo e um abraço.